Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã, uma boa madrugada. Eu não sei qual é a hora que as irmãs vão ver este vídeo, mas espero que todas estejam bem, na presença do Senhor. Tenham tido uma semana abençoada, recheada de bênção. Hoje é o que? Sexta-feira, já o finalzinho de semana se aproximando. Louvado e agradecido seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, minhas amadas irmãs, para que a palavra de Deus chegue nas famílias, chegue nos lares, aleluia. Para que a palavra do Senhor, minhas amadas irmãs, chegue nos corações de cada pessoa que ouvir a palavra. Porque a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, ela é vida, ela é cura, ela liberta, ela acorda aquele que está dormindo espiritualmente. Então é a santa palavra que faz o efeito sobre a nossa vida. Muitas vezes as pessoas não dão crédito à pregação no YouTube, porque muitas vezes tem muitas coisas ali, tem de tudo, né? Muitas vezes tem muita mentira, tem muito isso, muito aquilo. Mas aqui eu estou falando, minhas amadas irmãs, da palavra de Deus, daquele que salva, daquele que liberta, daquele que cura, aleluia, daquele que dá verdadeira vida sobre as nossas vidas, minhas amadas irmãs. Porque com a palavra de Deus ninguém não brinca. Porque Deus não é de brincadeira, Deus, ela é santo. Então, minhas amadas irmãs, que onde esta palavra chegar, chega a vida, porque ela é vida, que as pessoas dê crédito à palavra de Deus. E eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de João, aqui no Senhor colocou no meu coração de pregar esta palavra. João 15, a partir do verso 1, que diz assim: a mim e a você, porque a palavra antes de chegar a você, chega a mim. Porque eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso cada dia mais me consertar, cada dia mais procurar andar, fazer a vontade do Senhor através da palavra dele. Que diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Aleluia. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiverdes na videira. Assim também, vós se não estiverdes em mim. Aleluia. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim, eu nele. Este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Aleluia, minhas amadas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Aquele que é santo, que é digno de toda adoração, de honra, de glória, de louvor. Aleluia. De ser exaltado, de ser amado, de ser respeitado, de ser adorado. Aleluia. É Jesus que é santo. É Jesus que é digno, minhas amadas irmãs, de toda adoração. Aleluia. Aqui a palavra dele fala aqui no livro de João 15, que ele é a videira e o meu pai é o lavrador. Aleluia. Toda vara em mim que não dê fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então nós vamos dar fruto, minhas amadas irmãs, quando eu e você está dando ouvido à palavra. Quando eu e você estiver dando crédito à palavra de Deus. Porque a palavra do próprio Deus diz: se eu estiver na palavra, Deus está em mim. Se eu decreto a palavra do Senhor, Ele está na minha vida. O Espírito Santo de Deus está dentro do meu coração. Por quê? Porque eu estou dando crédito à palavra de Deus. Aleluia. E só Ele tem o poder de fazer as maravilhas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. É Deus, aleluia, que está acima de tudo e de todos. E a palavra dele continua falando comigo e com você. Diz assim, aleluia. Toda vara em mim que não dá fruto, tira, limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então os frutos vêm da onde? Os frutos vêm do Espírito Santo. Quando eu e você temos o Espírito Santo, aleluia, os frutos aparecem pelo Espírito Santo. Como diz lá no livro que eu estou esquecida agora, se eu não me engano, minhas amadas irmãs. Deixa eu ver aqui, para não ficar só nas minhas palavras. Louvado seja Deus. Aleluia. No livro de Tiago, louvado seja Deus,
longanimidade, paciência, ter tranquilidade, fé, esperança. Isso é fruto do Espírito Santo na nossa vida. Quando eu e você temos Ele, o Espírito Santo de Deus, sobre as nossas vidas, minhas amadas irmãs. Nós se chateamos muitas vezes, se aborrecemos muitas vezes, mas não deixamos aquela raiva entrar no nosso coração, nem ficar no nosso coração. Porque Deus, Ele é Deus. E os frutos vêm através do Espírito Santo. E continua. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então é a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, que nos limpa. Aleluia. É ela que nos limpa, ela que nos dá a verdadeira esperança no nosso coração, na nossa vida. Aquilo que precisamos tanto só vem de quem? Vem de Deus. Porque o próprio Deus é a própria palavra. E a palavra, minhas amadas irmãs, ela é viva. A palavra é viva. O que tem eu e você é crer na palavra. É esperar nas promessas de Deus que está escrito sobre a palavra dele, que se ele falou, vai se cumprir na minha e na tua vida. É esperar, não duvidar. Não duvidar da palavra do Senhor. Aleluia. E continua falando. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Então, se o Deus não está em mim, eu não posso dar fruto. Por quê? Porque o Espírito Santo não está em mim. Mas se eu tenho Deus na minha vida, se eu creio na palavra dele, se eu estou ali lutando todos os dias, esse fruto do Espírito Santo, aleluia, vai chegar na minha vida. Por quê? Porque eu estou acreditando na santa palavra. É a palavra de Deus. Ele salva. Ele liberta, minhas amadas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente tem que estar todos os dias crendo na palavra de Deus ali, ou em oração ali, lendo a palavra, tirando ali pelo menos meia hora durante o dia para ler a palavra, para meditar na santa palavra, para que Deus, nosso Jesus Cristo e o Espírito Santo se aproxime mais de mim e de você. Que quando nós lê a palavra, quando a gente glorifica o nome do Senhor, ele se aproxima de mim e de você, minhas amadas irmãs. Porque Deus, ele é amigo, ele quer essa aproximação, ele quer ter intimidade comigo e com você. Mas para isso nós temos que lutar para chegar a esse nível de ter intimidade com o próprio Deus. Em oração, jejuando, lendo a Bíblia. E ali tem uma vida ali de santificação diante do nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E continua falando aqui para mim e para você. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Então, se eu tenho Deus, eu tenho Jesus, o Espírito Santo, eu vou dar muitos frutos. Amar o seu próximo, amar uma pessoa que eu não sei nem quem é, mas um amor ali sincero, um amor puro, um amor sem a maldade. Porque esse é o amor de Deus. O amor de Deus não é nada em troca. É o amor verdadeiro, minhas amadas irmãs. Pelo aquele irmão, pela aquela irmã, que você não sabe quem é, mas você quer que aquela pessoa se liberte, você quer que aquela pessoa venha ser salva, que aquela família venha conhecer o verdadeiro Deus. Isso é o verdadeiro amor de Deus. O fruto que vem do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é assim que Deus quer que eu e você vivamos. Crendo na palavra, tendo ali a paz que vem do Espírito Santo dele sobre a nossa vida. E continua falando. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim, eu nele. Este dá muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Então Deus está dizendo, ele é a videira e nós somos que a vara. Ele é raiz e nós somos as varas. Que precisamos da raiz, que precisamos do principal, da rocha, para se firmar ali todos os dias. É a palavra do Senhor que nos edifica, que nos dá ali a verdadeira paz no nosso coração. Então, se eu estou firmada na rocha, se eu sou a vara, mas estou ali fichada ali no tronco, aleluia, eu estou segura, aleluia. Então, essa vara ela não vai quebrar, minhas amadas irmãs.
Essa vara não vai quebrar porque ela está fechada ali no tronco daquela árvore. E a árvore, minhas amadas irmãs, é o próprio Deus. É a rocha verdadeira. Que temos que estar todos os dias ali, confiando, acreditando, aleluia, na libertação, na salvação da nossa casa, na sua libertação da nossa família, minhas amadas irmãs. É que no dia daquela vinda do grande dia do Filho do Homem, como diz a palavra de Deus, eu e você estaremos ali pronta, com nossa família ali, para entrar naquela arca, porque Noé, aleluia, vem na minha lembrança aqui agora, Noé ficou ali mais de 20 anos, ali, mais de 100 anos, ali fazendo aquela arca. Ele deu ouvido à voz de Deus. Ele não duvidou do que Deus falou com ele. Que Deus ia mandar o dilúvio, a chuva, porque naquela cidade nunca tinha chovido, diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, no Velho Testamento, minhas amadas irmãs. Mas Noé era um servo de Deus. E Deus disse, vai entrar na arca, tu e tua mulher, teus filhos e tuas noras. Aleluia. E Noé ficou ali mais de 100 anos ali fazendo aquela arca, ali do jeito que Deus mandou ele fazer. E Noé ficou ali levando o nome de doido, de velho, de tudo que ele dizia que ia chover. E ninguém acreditava em Noé. Aleluia. Ninguém acreditava em Noé, minhas amadas irmãs. Mas Noé, ele deu crédito à palavra de Deus. Ele deu crédito ao que Deus falou para ele. Foi 100 anos, não foi 100 dias. Mas ele continuou ali perseverando, fazendo aquilo, procurando ser obediente à palavra do Senhor. E Noé, no dia que chegou o dilúvio ali, que entrou naquela arca, ele com a família, e cada animal que Deus botou para entrar ali junto com Noé. Cada animal entrou naquela arca. Então só se salvou quem? Noé, a esposa, as filhas e o genro, as noras. Por quê? Porque ele deu crédito à palavra de Deus. Ele não foi duvidar do que Deus falou com ele. Como Deus falando aqui no livro de João 15 adiante. Se você está na videira, pedirei tudo o que quiser, assim será feito, como diz aqui. Deixa eu abrir aqui. Louvado seja Deus. No verso, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sem mim nada podereis fazer. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim, eu nele. Este dá muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara secará e colher, e é lançado no fogo e arde. Se vós estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, aleluia, e vos será feito. Então, se eu creio em Deus, minhas amadas irmãs, acredito na santa palavra de Deus, então eu pedi em nome de Jesus tudo que eu quiser, e assim será feito, como diz a palavra. Então eu e você tem que fazer o quê? Ser obediente, procurar ser obediente a Deus. Procurar fazer aquilo que agrada ao Senhor. Porque é dele que nós precisamos todos os dias. Ele não precisa nem de mim nem de você. Mas eu e você precisamos cada dia mais da misericórdia de Deus. Sobre as nossas vidas, nossa casa e nossa família. E Noé foi ali, Noé não foi diferente. Noé foi acreditando, confiou na palavra de Deus. E Noé se salvou, Noé e a família dele, dentro daquela arca. Então eu e você temos que fazer a mesma coisa como Noé. Acreditar, perseverar, orar, estar ali todos os dias, por mais difícil que seja, mas perseverar, acreditar e crer que naquele grande dia eu e você estaremos prontos para ser arrebatados e a nossa família toda ser salva em nome de Jesus. Amém, minhas amadas irmãs? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que esta palavra fale ao seu coração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e venha ter um final de semana abençoado, recheado de bênção. Na paz do Senhor, que resplandece todo entendimento seja sobre sua vida, em nome de Jesus.